Mateus capítulo 7, a gente vai ler a partir do versículo 25. E eu vou ler na nova versão internacional original. Os que encontraram, digam amém. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro, ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Verso 21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato, que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino. Verso 29, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, em nome de Jesus, apresentamos as nossas vidas diante de Ti nessa manhã de escola bíblica dominical, e nós estamos em comunhão como povo de Deus, como igreja aqui reunida e congregada. Já Te prestamos o louvor através dos cânticos, louvores dos quais o Senhor é digno. O Senhor é digno de receber a nossa adoração, o nosso louvor e a honra que o Senhor merece. Agora, continuaremos a Te cultuar, meditando nas Escrituras, na Tua Palavra. E Te pedimos que o Teu Espírito Santo, que é o autor das Escrituras, que Ele possa iluminar o nosso entendimento e fazer com que o nosso coração seja aquecido pela Tua Palavra. Dá-nos a graça de sermos ouvintes e praticantes da Tua Palavra. É a nossa súplica, em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, eu creio que vai ficar colocado, estampado aí, o tema dessa nossa mensagem, para vocês estarem sempre relacionando, e eu peço a vocês que continuem com as Bíblias de vocês abertas. Mas nós queremos que vocês tenham o cuidado com a falsidade e também com o nominalismo cristão. Com essas duas coisas. As últimas palavras do Sermão do Monte, elas são palavras de Jesus, de cautela e de advertência. Vocês notaram isso? Jesus selecionou na sua soberania que as últimas palavras dessa mensagem, talvez a mais popular, a mais conhecida de todo o ensino de Jesus, fossem palavras de cautela e de advertência. A gente reconhece aqui que Jesus poderia ter falado tantas coisas, não é verdade? Mas Ele escolheu
alertar os seus discípulos e a sua igreja quanto ao que é falso e quanto ao que é enganoso. Certamente porque ele sabia que isso era e seria sempre muito importante para todos os cristãos e para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, o que a gente vai aprender aqui, nesse recorte final da mensagem do Sermão do Monte, é que os discípulos de Jesus, portanto nós, não podemos ser enganados pelas aparências. Porque as aparências têm enganado as pessoas de muitas maneiras ao longo dos séculos. Nós somos pessoas que nos impressionamos facilmente com aquilo que nós vemos, não é verdade? Você olha, você vê alguma coisa que é muito bonito, que é muito atraente, ou que intelectualmente é muito sofisticado, e aquilo captura a sua atenção, e você passa a admirar muito mais a forma do que o conteúdo. Mas os discípulos de Jesus precisariam, nós como discípulos de Jesus precisamos, na dependência do Espírito Santo, ouvir com atenção o que as pessoas estão dizendo, muito mais do que pela maneira como elas estão se apresentando, e usar a mente renovada que nós herdamos no dia em que Jesus entra nas nossas vidas, para pensar se o que está sendo dito é coerente com a palavra de Deus ou não. Amém? Nós precisamos pensar se aquilo que está sendo apresentado a nós é coerente com as Escrituras ou não. Agora, o que é mais intrigante aqui, é que os discípulos de Jesus, isso se refere a nós, a todos que nasceram de novo, eles não deveriam identificar a falsidade apenas, não é, tanto a falsidade quanto o nominalismo, apenas no mundo exterior. Eles deveriam também estar muito atentos às suas próprias vidas. Não basta prestar atenção para identificar o falso no outro. É preciso fazer uma introspecção, é preciso fazer uma autoavaliação constantemente. Ou seja, os discípulos deveriam e devem, honestamente, verificar tanto o fruto que eles produzem, quanto o real fundamento em que baseiam as suas próprias vidas. E tudo isso mostraria quem eles são. E tudo isso vai mostrar quem nós somos de fato e de verdade. Amém? Então, a primeira coisa para a gente meditar, olha aí na sua Bíblia, que eu imagino está aberta diante de você, está no versículo 15. Porque Jesus está nos dizendo aqui que nós devemos ser capazes de, por sua graça, identificar aquilo que é falso. Ele mostra aqui que os discípulos deveriam estar atentos àquelas pessoas que em todos os tempos fizeram questão e continuam fazendo questão de trazer uma mensagem distorcida do Evangelho. Isso porque, na aparência, essas pessoas que trazem a mensagem distorcida do Evangelho, elas se parecem com os profetas verdadeiros. Na aparência, eles se parecem com as ovelhas. Ou seja, eles se parecem como um de nós, como uma pessoa crente, como um cristão. Mas, na verdade, Jesus foi claro e contundente, eles são lobos devoradores. Lobos devoradores, que vêm vestidos de peles de ovelhas. E não obstante, eles venham vestidos de peles de ovelhas, a natureza deles é bem outra, é completamente diferente. Irmãos, os falsos profetas, segundo Jesus, eles são canibais. E por isso, Jesus nos diz que eles são lobos devoradores. O sucesso desses homens ou dessas mulheres é o fim do rebanho. É o fim da igreja. Pode ser o fim da igreja,
Mas o pior, o produto final do ministério maligno desses falsos profetas, desses falsos cristãos, é, sem dúvida alguma, a degeneração espiritual gradual do crente, ou dos crentes no coletivo. Porque eles trabalham arduamente para uma espécie de indução ao erro. Eles estão trabalhando sistematicamente para induzir as pessoas ao erro, para levá-las ao caminho da apostasia, que infelizmente conduz ao inferno. Quando uma pessoa apostata da fé evangélica, da fé cristã, da fé em Jesus, ela passa a trilhar o caminho do inferno. Por essa razão, todos nós precisamos estar bem atentos para não abrir espaço aos mercenários. Amém? A verdade é que o bom pastor, que o bom líder, que uma pessoa que lidera a obra de Deus em qualquer igreja, em qualquer lugar onde Deus o coloque, ele precisa alimentar sistematicamente o seu rebanho com a verdade. Porque os falsos mestres que trabalham desde os tempos antigos, eles operam para dividir o rebanho através do erro doutrinário. Então, eles estão ensinando uma heresiazinha aqui, uma heresiazinha ali, uma distorção da mensagem original do evangélico aqui, e outra ali, e o objetivo deles, com todos esses micro-erros, se é que nós podemos chamar assim, quase que invisíveis, é dividir o rebanho, é dividir a igreja. O terror das mensagens desses homens e dessas mulheres é ludibriador, porque ludibria, porque encanta as pessoas, seduz as pessoas. E o profeta Jeremias, cheio do Espírito Santo, ele denunciou os falsos profetas. E ele mostrou claramente uma das características mais recorrentes desses falsos profetas. Ele disse que esses homens, ou essas mulheres, nesses nossos dias, eram pessoas que falavam de paz, quando não havia paz. Eram pessoas que tentavam curar a ferida do povo de Deus superficialmente. Imagine que você tem uma ferida que está infeccionada, e tem vários irmãos aqui que são médicos. Você não pode colocar metiolate e colocar um band-aid ali, porque não vai resolver o problema. Os falsos profetas, eles estão ludibriando, enganando as pessoas e curando a ferida das pessoas superficialmente, e não tratam o âmago, que é o pecado, muitas vezes enraizado, que precisa ser repelido, que precisa ser arrancado. Assim, agiam e agem, nesses nossos dias, os lobos. Infelizmente, os lobos, que vêm disfarçados de ovelhas, eles só são descobertos quando eles fazem um terrível estrago, ou quando eles já fizeram um terrível estrago na vida das pessoas e na vida de muitas igrejas. Infelizmente, nem sempre o povo de Deus tem tido discernimento, um discernimento mais rápido, para perceber o lobo agindo no início do seu ministério satânico e maligno. Infelizmente, muitas vezes as pessoas estão dormindo, não têm discernimento, não prestam atenção no que está sendo dito, no que está sendo feito, e aí essa pessoa vai agindo, até que ele dá o golpe final. Talvez alguns de vocês já viram lobos em operação. Eu já. E o trabalho deles é terrível. E como eles agem por inspiração maligna, a consequência do ministério satânico deles é terrível, é catastrófica também. Portanto, o que Jesus vai dizer aqui? A partir do versículo 16 até o 20. Ele vai nos dizer aqui que nós precisamos confrontar a aparência das pessoas com os frutos. Então, para saber quem é quem aqui, Jesus vai mudar de metáfora. Ele deixa de falar dos lobos e das ovelhas para falar de árvores e falar de frutos. E Jesus,
ele parece, pelo menos eu percebo assim, irmãos, nos advertir a não sermos guiados meramente pelos nossos sentidos humanos, ou seja, ele parece nos dizer assim: não olhem demais para a aparência desse homem ou desta mulher, porque você pode se enganar. Agora, se a aparência pode ser enganadora, os frutos não são. Se a aparência é enganadora, os frutos são reveladores. A aparência pode enganar o nosso coração, as nossas emoções volúveis, mas o caráter deve nos fazer pensar. E o caráter vai além da aparência. Vai muito além da aparência, e é nele que nós devemos prestar bastante atenção. Nós devemos ver, irmãos, nós devemos observar os frutos, nós devemos observar a vida, nós devemos observar o ensino que as pessoas estão ensinando, estão colocando nos YouTubes da vida, nos Instagrams da vida, nos corredores da vida. Nós devemos observar a maneira sutil como as pessoas exercem a sua influência, muitas vezes maléfica. Quando nós vamos conhecer o caráter de uma pessoa, nós não podemos nos limitar a fazer observações superficiais. Eu acho estranho um médico, um psicólogo, conversar com uma pessoa e em 2 minutos ele ter o diagnóstico. Pelo menos do ponto de vista da saúde mental. Talvez em outras áreas ele olha, ele bate o olho, ele já vê, porque a biologia é menos complexa, digamos assim, do que a alma, do que o psiquismo. Então, você precisa fazer um levantamento maior, mais amplo. Nós não podemos fazer observações superficiais. Nós precisamos entender, como Jesus nos ensinou, que é pelo fruto que você conhece a árvore. Que você vai reconhecer a natureza da árvore, se ela é boa ou se ela é ruim. Olhe aí na sua Bíblia, Jesus diz: toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Então, a produção de frutos, de um jeito ou de outro, de uma forma ou de outra, ela é inevitável. E a verdade, irmãos, vamos ser francos, nós estamos o tempo todo dando provas de quem nós somos. O peixe sempre morre pela boca. O tempo todo nós estamos mostrando para as pessoas, dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, dentro do nosso trabalho, na universidade, na escola, quem nós realmente somos. Para nós conhecermos a essência do caráter de uma pessoa, nós devemos ser pacientes. Para prestar bastante atenção antes de dizer qualquer coisa, seja positiva ou negativa. Pacientes para esperar as estações da vida, para observar como elas se comportam na adversidade e na prosperidade. Porque para mim essa é uma medida que funciona muito bem. Muitos de vocês que estão aqui eu conheço há muitos anos. Eu já vi vocês em períodos de crises, de vales profundos e de montanhas, de plenitude, de alegria, não é? E eu confesso para vocês que a equação dessas duas coisas me deu uma ideia de quem realmente vocês são. É difícil avaliar alguém só quando ele está bem. É difícil avaliar alguém só quando essa pessoa está mal. Eu guardo as palavras de Jesus no coração, que ele diz assim: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Nós precisamos prestar bastante atenção. Irmãos, Deus tem levantado o seu povo sobre a face da terra ao longo dos séculos para anunciar Jesus ao mundo. Amém? Agora, nós anunciamos a Jesus não é só por palavras, pregando o evangelho, distribuindo folhetos, se bem que eu não tenho visto muito isso acontecer, mas era próprio da minha época. Ou distribuindo a Bíblia, como nós distribuímos 1000 Bíblias ali na Feira Hippie, no mês de novembro, para a glória de Deus. Nós anunciamos a Jesus com a nossa vida, com a nossa conduta.
E os falsos profetas, irmãos, como eu disse no início, são pessoas que distorcem a mensagem de Jesus Cristo por meio das suas palavras e também de maneira sutil e maligna por meio das suas atitudes que são incompatíveis com a proposta do Evangelho. Eles estão distorcendo. E aí o incauto, o ignorante, o que não conhece a palavra de Deus, olha e pensa assim: é isso que é ser crente? É isso que é ser discípulo de Jesus? É isso que é ser cristão? Alguns, infelizmente, vão concluir: prefiro ficar no ateísmo. Prefiro não frequentar a igreja. Prefiro cultuar a Deus apenas pelo YouTube. Algumas pessoas vão ter dificuldade. Elas estão sem nenhuma justificativa diante de Deus. Elas são indesculpáveis diante de Deus, porque a palavra de Deus é muito clara sobre estas coisas. Todavia, Jesus nos adverte que nós não devemos ser pedra de tropeço para quem quer que seja. Mas os falsos profetas, eles estão aí proclamando uma mensagem falsa, que é emitida pelas palavras que eles produzem e também pela conduta de qualquer um deles. Então, você quer conhecer alguém? Observe os frutos da vida desta pessoa. Observe se essa pessoa vive aquilo que o profeta João Batista e depois o Senhor Jesus Cristo proclamou. Se ela vive uma vida de arrependimento, uma vida de quebrantamento, se ela vive uma vida de contrição. Isso é muito importante para nós, a mensagem evangelística de João Batista e do Senhor Jesus Cristo, porque os falsos profetas normalmente são pessoas arrogantes, normalmente são pessoas orgulhosas, normalmente são pessoas cheias de si mesmas. Mas os verdadeiros cristãos, os verdadeiros discípulos, os verdadeiros profetas de Deus, eles são como as boas árvores, e eles estão sempre produzindo frutos dignos de arrependimento. Eles estão dizendo para Deus, dizendo para si mesmos e para as outras pessoas: eu sou um pecador, e eu peco muitas vezes, mas eu me arrependo desses pecados. Eu não quero viver no pecado. Eu não quero esse estilo de vida para mim. Portanto, nós precisamos confrontar as aparências pelo fruto que as pessoas estão produzindo. Em terceiro lugar, irmãos, nós precisamos estar muito atentos, e eu penso que Jesus também nos alertou quanto a isso, quanto ao perigo de uma profissão de fé de performances. E para mim isso está claro no versículo 21, 22 e 23, confira aí na sua Bíblia. O que Jesus vai nos dizer aqui é que o problema não é apenas dos falsos profetas, que tentam se infiltrar persistentemente no meio do povo de Deus. O problema é também dos falsos professos. Então você tem de um lado os falsos profetas, e de outro lado você tem os falsos crentes, os falsos professos que fizeram profissão de fé no batismo, mas que na verdade não vivem de acordo com essa profissão de fé. Com isso, o que eu quero dizer a vocês, baseado nessa mensagem de Jesus, é que existem sim os falsos mestres, mas também existem os falsos discípulos. Também existem os falsos crentes. Para que as pessoas entendam isso claramente, o Senhor Jesus Cristo, nesse texto, Ele revela o futuro. Um futuro onde vai haver um juízo, um julgamento, que nós também chamamos de dia da prestação de contas. E Jesus tem que falar sobre isso para acordar as pessoas, enquanto é tempo. E nesse dia, pessoas com uma profissão de fé, muito bem elaborada, muito ortodoxa, como é o caso da nossa igreja, e até com um repertório enorme de performances, espetaculares, vão chegar diante de Deus, diante de Jesus, e vão reclamar salvação. E eles vão reclamar salvação a partir das obras que eles realizaram ao longo das suas vidas.
E alguns vão dizer para Jesus assim: olha, Senhor, eu fui um profeta. Por onde eu andava, eu estava profetizando. Outros vão dizer assim: Senhor, eu fui tão abençoado que eu repreendi demônios. Aliás, Senhor, não foi nenhum demônio, repreendi e expulsei legiões de demônios. Quando eu chegava, os demônios saíam. E outros vão chegar diante de Jesus e vão dizer assim: Senhor, em teu nome eu realizei muitos milagres. Eu coloquei a mão sobre o enfermo, ele foi curado. A pessoa estava até com uma deficiência irreversível, eu orei em teu nome e aquela pessoa foi curada. Então, essas pessoas, irmãos, que a gente lê aqui como falsos professantes, como falsos cristãos, como falsos discípulos, vão apresentar justificativas, entre aspas, perfeitas, para eles ingressarem no reino dos céus. Assim como muita gente hoje, inclusive nos nossos arraiais cristãos evangélicos, estão com justificativas perfeitas de sucesso, sucesso ministerial, sucesso na execução da obra de Deus. Mas como é que Jesus vai responder a essas pessoas? Ele vai responder a eles com um sonoro, veja aí na sua Bíblia: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então, fica claro aqui, e é isso que nós precisamos guardar na nossa mente, que não basta usar o nome de Jesus, não bastam usar os ritos religiosos, que são até corretos em si mesmo, muitas vezes. Nós precisamos entender que não basta nós sermos usados para realizarmos milagres. Deus pode nos usar, sem dúvida nenhuma, nesse sentido, mas isso por si só não basta. Nós precisamos conhecer e obedecer a Deus, num relacionamento íntimo com Ele. Ou nós conhecemos a Deus, nos submetemos a Ele, travamos um relacionamento pessoal e íntimo com Ele, ou nada feito. Nós precisamos nos humilhar, irmãos, ao longo da nossa vida cristã, para vivermos uma vida de fé. Nós precisamos nos humilharmos para vivermos uma vida de arrependimento, porque nós, membros aqui de nossa igreja, todos os cristãos genuínos, são pecadores arrependidos. Amém? É isso que nós somos. Nós pecamos, mas nós nos arrependemos. E nós estamos suplicando a Deus que trabalhe conosco. Agora, eu gostaria que vocês não me entendessem mal aqui enquanto eu estou ministrando essa palavra, porque a profecia é boa e nós cremos que Deus fala profeticamente. Nós entendemos que demônios precisam ser expulsos muitas vezes. Tem pessoas endemoniadas que chegam aqui na nossa igreja e eles precisam de libertação. Os milagres ainda acontecem no nosso meio e Deus pode nos usar, sim, na realização desses milagres, ou nós podemos ser beneficiados. Mas tudo isso, separado de uma vida rendida a Deus de todo o coração, é nada para a salvação. A religião, a parte de Deus, ela é e será sempre inútil no dia da prestação de contas. E a religião, a parte de Deus, inclusive a religião evangélica, ela pode levar uma pessoa para o inferno. Quando não vem casada com uma vida rendida, de fato e de verdade, a Deus. Portanto, é imprescindível. E esse é o apelo que eu gostaria de fazer a todos vocês, a todos nós que estamos aqui. Desejar e buscar de todo o coração, tornar a vontade de Deus uma realidade nas nossas vidas. Isso é imprescindível. Então, não basta você dizer, Senhor, Senhor, como Jesus disse aqui. Ou então, não basta você surfar nas manifestações de poder em nome de Jesus, como as profecias, como os exorcismos, como a operação de milagres. É preciso fazer o que o Senhor nos manda. E Ele tem nos mandado fazer muitas coisas.
nós precisamos ter disposição de fazer o que Ele está nos pedindo. Com tudo isso, irmãos, a pergunta que talvez você esteja fazendo é: qual é o problema dos falsos professos, dos falsos cristãos, dos falsos discípulos, dos falsos profetas? É que não há neles real submissão a Jesus. Não há neles uma fé verdadeira. Eles só têm uma capa de fé, uma capa de cristianismo, muito fina. Então, a censura do Senhor, nesse texto, ela veio e ela vem, porque a profissão de fé dessas pessoas, ela é meramente verbal, oportunista, e ela não tem qualidade moral. Isso precisa ser dito em dias em que uma doutrina falsa da graça tem sido disseminada no nosso meio, inclusive aqui em Goiânia. Nós vemos essa doutrina falsa sendo propagada, e nós vemos pessoas fazendo boas profissões de fé, mas não tem mudança moral no dia a dia, no cotidiano das pessoas, e tudo isso é muito importante. Sabe o que isso significa? Que essas pessoas são crentes apenas da boca para fora. É só da boca para fora. E Jesus dá aqui a entender, eu repito, que fazer grandes obras, inclusive, sem consagrarmos o nosso coração a Deus, pode levar à perdição eterna. Pode levar à perdição eterna, infelizmente. Agora, há um segundo perigo aqui que Jesus denuncia, e acompanhe comigo aí a partir do versículo 24, é o perigo de nós apenas conhecermos a Deus e apenas conhecermos sobre Deus. E no cristianismo bíblico, nós conhecemos a Deus para nos submeter a Ele. Toda vez que você conhece a Deus e não se submete a esse conhecimento, e não se submete de fato de verdade a Deus, você está pisando em um terreno pantanoso, numa areia movediça. E é baseado nesse relacionamento que os crentes em Cristo Jesus vão avançar para o reino dos céus. Agora, o acúmulo de conhecimento sobre Deus, de conhecimento teológico e de boas informações por si só não basta. É muito bom. E nós encorajamos todos vocês a continuar conhecendo a palavra de Deus e lendo bons autores. Nós temos o nosso projeto Leia Bem, que está lá, a coleção de livros, não é? Sugerida no Instagram, mas isso por si só não basta. E para deixar isso claro, veja aí no versículo 24 em diante, Jesus vai contar uma parábola. E nessa parábola há dois tipos de homens, representando dois tipos de humanidade, como é típico das Escrituras. Uma humanidade condenada e a outra humanidade redimida. Um homem é prudente e o outro homem é insensato. O prudente ouve e pratica a palavra de Deus. O insensato apenas ouve, fica só na escuta. Todos vocês estão ouvindo a palavra de Deus. O que vocês vão fazer com ela é responsabilidade individual de cada um. E eu não sei o que cada um aqui vai fazer com essa palavra que está ouvindo, mas eu espero que ela seja colocada em prática. E nessa parábola, o prudente, ele constrói a sua casa. Onde é que ele constrói a sua casa? Sobre a rocha. Não é? E o insensato edifica sua casa sobre areia. Então veja que, primeiro Jesus contrastou o dizer com o fazer. Foi a contradição na vida dos falsos profetas. E a gente tem que lidar com eles, nós precisamos de discernimento para discerni-los. Agora, ele vai contrastar o ouvir com o fazer. É a contradição dos falsos professantes, dos falsos crentes, dos falsos cristãos que estão ouvindo, mas não fazem. O que nós devemos observar é que tanto um grupo quanto o outro estão ouvindo a palavra de Deus o tempo todo. Estão manejando a palavra de Deus o tempo todo.
como é que nós podemos distinguir um do outro? Nós já falamos um pouco sobre isso. E de novo eu quero dizer sobre a ênfase que o próprio Senhor Jesus Cristo dá, e eu repito, nós não podemos fugir da ênfase que Jesus está dando, que a palavra de Deus dá. Nós devemos entender a doutrina do juízo divino. Jesus vai deixar claro aqui que um dia Ele vai julgar o mundo. Portanto, antes que isso aconteça, as pessoas devem se preparar. O juízo divino virá. O que cabe a todos nós? Preparar. Eu vou perguntar e vocês vão responder. O juízo divino está vindo. O que cabe a todos nós? Precisamos nos preparar. E os verdadeiros crentes vão seguir com as suas vidas, vão edificar as suas vidas na dependência de Deus. Ou seja, eles vão edificar suas vidas sobre a rocha. Os falsos crentes, os falsos cristãos, os falsos professantes, eles vão edificar as suas vidas independentes de Deus. E Jesus diz que edificar a sua vida independente de Deus é construir seus projetos de vida baseado na areia. Agora, observem vocês, olhando aí para a Bíblia de vocês, que primeiro, Jesus nos faz olhar para a fundação. Primeiro, Jesus nos faz pensar na base, no alicerce, sob o qual nós estamos edificando as nossas próprias vidas. Irmãos, eu gostaria de dizer a vocês que a religião, até mesmo a nossa religião evangélica, como é conhecida socialmente, pode nos dar uma boa imagem. As pessoas podem até achar bonito, podem até apreciar a nossa vida religiosa. Ela pode até nos fazer sentir bem, mas ela não nos dá per si uma base para nos apresentarmos no juízo diante de Deus. É somente com um e através de um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. É somente o Evangelho de Jesus Cristo que pode nos dar a base, o fundamento necessário para resistirmos no último dia. Amém? Só o relacionamento com Jesus. Só através do Evangelho do Senhor Jesus Cristo é que nós nos qualificaremos para resistir o dia do juízo que está por vir, que está se aproximando. Depois de nos fazer olhar para os alicerces, para os fundamentos, o Senhor nos faz olhar para o horizonte futuro. E Jesus nos faz ver que Ele vai enviar a esse mundo, que muitas vezes nós achamos bonito, nós achamos admirável, na sua topografia, a natureza e etc., Ele vai enviar uma grande tempestade. É por isso que Ele repete 2 vezes aqui, do 24 ao 27. Acompanhe comigo. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Eu creio que Jesus se referia, em primeira instância, às intempéries que nós enfrentamos ao longo da nossa vida. Mas eu também penso que, em grande medida, Ele estava falando aqui, Ele estava dando aqui um lembrete às pessoas que estão vivendo nessa vida acomodadamente, sem perceberem que o dia do juízo está chegando. E nós não podemos fazer isso, nós não podemos passar os anos que Deus nos dá nesse mundo de maneira acomodada. Nós precisamos entender e pensar conosco mesmo e compartilhar isso com o maior número de pessoas. Ei, o dia do juízo virá. Um dia você vai prestar contas a Deus, queira você ou não. E Jesus estava lembrando que sem uma fundação perfeita, a catástrofe é certa. Se as pessoas não estiverem edificando as suas vidas em Jesus Cristo, num relacionamento com Ele, baseado no Evangelho dEle, a catástrofe, ela é iminente. Portanto, irmãos, edificar as nossas vidas sobre a rocha que é Cristo Jesus,
e sobre o seu evangelho é necessário. É claro que esse é um trabalho exaustivo, vocês concordam comigo? É um trabalho cansativo, é trabalhoso, é sacrificial, mas esse trabalho exaustivo que você realiza hoje, ao insistir e persistir numa vida de dependência de Deus, vai te dar condições de resistir à grande tempestade, à grande destruição que se apresenta no horizonte do mundo, no porvir. A tempestade que está por vir e que Jesus estava anunciando aqui, e serve de alerta para nós hoje, ela vai revelar os alicerces sobre os quais as pessoas edificaram as suas vidas. Eu digo isso porque, por enquanto, pode parecer que tudo vai bem. Por enquanto, você pode olhar para a vida de uma pessoa e pensar assim, que pessoa maravilhosa. Olha, é o sucesso em pessoa. É aquele ditado, né? Cola em mim que é sucesso. Né? Você pensa, puxa vida, que pessoa incrível. Mas no dia da tempestade que está por vir, nós saberemos quem edificou a sua casa sobre a rocha. Quem laborou, se esforçou, sacrificou-se, pagou o preço. Porque a vida dessa pessoa, a casa dessa pessoa, permanecerá de pé. Amém, irmãos? Eu gostaria de concluir aplicando aqui para nós, e depois nós vamos orar encerrando. 4 aplicações. Em primeiro lugar, peça a Deus, hoje, discernimento, para distinguir o falso do verdadeiro. Só Deus pode nos dar essa graça. Você, com a sua inteligência, você não consegue. Você é fraco, você é fraca. Você precisa da ajuda de Deus para discernir. Verifique se as pessoas que estão te abordando, ou que estão até pregando, falando de Jesus, ou falando de Deus, se de fato elas ensinam o Evangelho, e se de fato elas vivem baseadas no Evangelho. Preste atenção nessas duas coisas. Em segundo lugar, avalie o quanto você tem sido dirigido pelas aparências. Seja franco com você mesmo. O quanto as aparências têm mexido com você e têm sido determinantes na sua tomada de decisões, na sua tomada de decisão. Como eu disse na quarta-feira passada, na nossa reunião de oração, é fundamental que nós provemos os espíritos que vêm até nós. Mas, além disso, é fundamental que você esteja avaliando e reavaliando a sua própria vida cristã, para checar se você está vivendo o cristianismo realmente ou não. Para checar quais são as mudanças que você pode implementar na sua vida, para te tornar uma pessoa mais íntima de Jesus, e um cristão mais frutífero para a glória dele. Em terceiro lugar, nem sempre, vamos guardar isso, as manifestações de poder resultam de uma vida piedosa, porque o diabo também concede poder aos seus súditos. E aqui quem está falando é alguém que crê nos dons do Espírito, é alguém que crê em profecia, é alguém que crê nos milagres. Eu creio em tudo isso. Porém, a falsidade é uma realidade e ela vai se agigantando na medida em que os últimos dias vão se aproximando. E nós precisamos de discernimento espiritual. Nada vai impressionar mais a Deus do que uma vida de humilde submissão à sua palavra. Não tem milagre, não tem exorcismo, não tem manifestação de dons, não é isso que impressiona Deus. O que toca o coração de Deus é uma humilde submissão à palavra dele. É isso que realmente toca o coração de Deus. E por fim, eu quero perguntar a você qual é a base da sua vida. É Cristo Jesus? É o seu Evangelho? Você está baseando a sua vida na rocha eterna? E eu estou perguntando isso para você, para que você mesmo responda diante de Deus, porque nada mais pode sustentar você no último dia. Nada mais. Ou você coloca os pés
na rocha que é Cristo, ou você baseia a sua vida na palavra de Deus, ou você está sujeito à destruição. Todo mundo aqui ficou sabendo, e eu estou quase concluindo, do incêndio que atingiu a Califórnia, está atingindo a Califórnia nesse momento. Temos amigos, né, irmãos, em Cristo que vivem nesta região. Até ontem, 11 pessoas tinham perdido sua vida, que eu acompanhei no noticiário. E eu vi em vários noticiários que milhares de casas foram destruídas, incluindo as casas milionárias, as mansões de muitos famosos, dentre eles, aquele ator que produziu A Paixão de Cristo, Mel Gibson. E ontem eu assisti uma entrevista dele ao vivo na Fox News, e dentre muitas coisas, o Mel Gibson disse que sentia muito pela completa destruição de sua casa, mas ele agradecia a Deus, porque todos estavam bem. Ele lamentou que muitas das suas fotos antigas de família foram consumidas pelo fogo. Ele também lamentou, eu me identifiquei com ele, que muitos livros valiosos que ele leu ao longo de toda a vida foram queimados, foram destruídos pelo fogo. Mas ele fez um questionamento, ele questionou, olha, eu não entendi por que é que, quando os bombeiros chegaram ali no meu setor, na minha casa, na minha região, no meu condado, não havia água nos hidrantes. Então, não havia água para apagar o fogo. A estrutura hídrica construída pelos americanos na Califórnia era enorme, perfeita. Mas estava faltando uma coisa, água. O grande reservatório de água foi mantido seco pelo governador da Califórnia. E todo mundo sabia que o incêndio poderia acontecer. Eles não estavam preparados. A estrutura física havia toda a encanação hidráulica, mas não havia água para apagar os incêndios que poderiam ter sido evitados em grande monta, em grande medida. Assim, irmãos, eu concluindo essa mensagem, e usando esse episódio real como ilustração, eu quero apelar a vocês, vivam como prudentes, hoje. Não procrastine, não deixe para amanhã o que precisa ser feito hoje. Seja prudente, ouça e pratique cuidadosamente a palavra de Deus. Muitas vezes as pessoas não verão, mas Deus te assiste. O teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará. Ele te recompensará. E mais importante, Ele te capacitará a permanecer de pé, quando a grande tempestade chegar a esse mundo. Vamos nos colocar em pé, nesse momento. Curva a sua cabeça. Feche os seus olhos para falar com Deus. Peça a Deus graça, para ter discernimento espiritual daquilo que chega até você. Peça a Deus graça para ser em Cristo uma árvore boa e produzir frutos dignos de arrependimento. Peça a Deus graça para ser um homem ou uma mulher prudente, para edificar a sua vida, a sua família, os seus negócios, sobre a rocha que é Cristo Jesus, sobre a rocha que é o Evangelho eterno de Jesus Cristo. Peça a Deus misericórdia, para não ser insensato. Pai Santo, aqui estamos, e o Senhor que é o Alfa e o Ômega nos vê aqui agora, mas vê também o ocaso deste mundo, vê o ocaso das nossas vidas, da nossa peregrinação terrena, nosso último suspiro, o Senhor vê agora. Meu Deus, ajuda-nos, coloca o temor do Senhor no nosso coração, para que vivamos hoje, sabendo que
a tempestade está vindo. E que terrível tempestade é essa? Mas hoje, no teu amor, na tua bondade, na tua misericórdia, o Senhor nos chama a ser tudo aquilo que o Senhor quis e quer que nós sejamos. O Senhor nos chama a abraçar a redenção que é em Cristo Jesus, a viver uma vida produzindo frutos dignos de arrependimento todos os dias, a sermos árvores boas que dão sombra, que produzem frutos, que alimentam as pessoas. Em nome de Jesus, ajuda-nos, para a glória do Teu nome, para que sejamos abençoados, e para que possamos abençoar aqueles que estão no nosso entorno, que nós possamos entender, que enquanto estivermos aqui, estamos em missão, e o Senhor nos chamou, para sermos abençoados, e para abençoar outras pessoas também.